Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa quarta aula, nosso quarto encontro. E eu espero que o estudo de vocês esteja fluindo de forma muito prazerosa e com bastante aproveito. Vamos ver hoje a divisão entre polinômios e vamos começar com o algoritmo que nos permite fazer essa divisão. Sejam f e g dois polinômios pertencentes ao anel A de x, onde A é o anel comutativo com elemento unidade, e suponhamos que f é um polinômio não nulo de grau n, de forma que o coeficiente AN de f seja um elemento inversível de A. Nestas condições, existe um par QR de polinômios também, né? Tem que ser polinômios, tal que G é igual a QF mais R. Esse é a forma como a divisão polinomial vai se configurar, onde o grau de R é menor do que N, lembrar que o N é o grau de F, se R é diferente de zero. Então, esse R daí é o resto da divisão. O Q é o quociente entre o polinômio G e o polinômio F. Aqui vem as observações que eu acabei de falar. Eu acrescento o fato de que esses polinômios são denominados, além de acrescentar que eles são quociente e resto, quando o resto é igual a zero, a gente diz que a divisão é exata, exatamente como acontece na divisão entre números, ok? Então vamos lá ver a divisão entre os polinômios x à quarta mais x ao cubo mais x mais 1, e o polinômio 2x² mais x mais 1. O primeiro é o dividendo, o segundo é o divisor. Vou pegar o termo x à quarta e dividir por 2x ao quadrado. Dividindo um pelo outro, nós obtemos como resultado 1/2 de x². Agora eu vou fazer o produto entre 1/2 de x² e o divisor 2x² mais x mais 1, e trazer com o sinal oposto para colocar embaixo do polinômio inicial, o dividendo inicial. Então, eu pego 1/4x vezes 2x2, vem para aqui, menos 1/2 x ao cubo. 1/4 de x vezes x vem com o sinal oposto, menos 1/4 x². 1/4 de x vezes 1 vem com o sinal oposto, menos 1/4 x. Faço novamente a soma algébrica e tenho como resultado menos 3/4 x² mais 3/4 x mais 1. Continuo o procedimento e divido menos 3/4 x² por 2x2. Nessa divisão eu vou obter menos 3/8, como já está ali, e faço os produtos. Menos 3/8 vezes 2x², vem com o sinal oposto, lá é negativo, vem para cá positivo, 3/4 x². Menos 3/8 vezes x vem como 3/8 de x. E menos 3/8 vezes 1 dá mais 3/8. Fazendo a soma algébrica, nos resta 9/8 de x mais 11/8. Veja, por que eu já reconheço que eu tenho ali o resto? Eu falei em alguns slides anteriores que esse resto, o grau desse resto não vai ultrapassar o grau do divisor, ok? Então, eu já sei, ou ele é zero e a divisão é exata, ou ele tem o grau menor do que o grau do divisor. Valor numérico de um polinômio. É importante saber o que resulta quando eu substituo um determinado número na indeterminada de um polinômio. Consideremos o polinômio f igual a 0 mais a1x mais a 2x2 mais a mx elevado a m, pertencente ao anel A de x. Chama-se valor numérico de f em A e representa-se por f de A, o número que se obtém ao substituir x por A e realizar todas as operações indicadas em f. Ou seja, eu vou passar a ter o número A0 mais A1A mais A2A² mais etc. mais AM A elevado a M. Exemplo, dado o polinômio 2 mais x mais 3x ao cubo e quero calcular o valor numérico em 2
em menos 1 e em I mais 1. F de 2, substituindo, dá 32. F de menos 1, quando eu faço todas as substituições e operações, dá menos 1. E F de 1 mais I, também fazendo as operações, eu obtenho menos 3 mais 9i. Lembrar que esse símbolozinho I, essa letrinha aí, está substituindo, na realidade, o número complexo raiz de menos 1. Raízes de um polinômio. Se A pertence ao conjunto A, ao anel A, e F é um polinômio de A de x, dizemos que A é uma raiz ou um zero de F, se somente se F de A é igual a zero. Então, quando eu substituo A no polinômio, se der igual a zero, eu chamo esse número A de raiz ou zero do polinômio. Então, vejamos o exemplo em que eu substituo menos 2 da seguinte forma. 2 vezes menos 2, 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais menos 2 ao cubo. O resultado é zero, então isso significa que menos 2 é a raiz do polinômio 2x mais 3x quadrado mais x ao cubo. Grande teorema, muito importante para a teoria de polinômios e vai ser aplicado em diversas outras áreas. Um polinômio f é divisível por x menos a, se somente se a é raiz de f. Então, o que isso significa? Significa que a é zero do polinômio. Significa que o resto dessa divisão é zero. Então, tem várias consequências desse teorema atribuído ao matemático D'Alembert. Exemplo, determinar A de modo que f igual a x ao cubo menos 2x quadrado mais a menos 1, x mais 15, seja divisível por x menos 5. Para resolver, devemos impor a condição de que R é igual a f de 5, que é zero. F de 5 é x ao cubo menos 2ax quadrado mais a menos 1 vezes 5 mais 15. E aí, fazendo todas essas continhas, vocês vão obter 135 menos 45. E isso aqui é o resto da divisão. Esse resto, já que ele é divisível por x menos 5, significa que é zero. Impondo essa condição de que este é o resto da divisão e que esse resto é zero, nós vamos determinar que A é igual a 3. Ok? Fácil, né? É só prestar atenção, ter cuidado e ir substituindo e fazendo as operações de forma a não errar os sinais, que esse sempre é o grande problema numa questão como essa. Vamos finalizar a nossa aula vendo o dispositivo prático de Briot-Ruffini, que nos ajuda muito a resolver a divisão entre dois polinômios, mas com um caso bem específico. O divisor é sempre do tipo x menos a, só se aplica para os casos em que o polinômio vai ser dividido por x menos a. Ok? Vejamos então. Vamos utilizar essa raiz de q de x para ajudar na montagem do dispositivo de Briot-Ruffini. Vejamos, olhem bem para essa figura que aparece para vocês aí. Eu tenho 2, que é a raiz do divisor. No centro eu tenho os coeficientes de P de x, que é o dividendo, com exceção do termo independente que fica separado à direita do dispositivo. O primeiro coeficiente de P de x é o 5. Vamos reescrevê-lo na linha inferior. Após isso, eu começo a multiplicar esse coeficiente por 2. Faço 5 vezes 2 e subtraio, porque no caso aí o segundo coeficiente é negativo, faço uma soma algébrica, 10 menos 2 dá 8, coloco embaixo. Vou fazer a mesma coisa com esse 8, esse resultado.
8 vezes 2 e somo com 3. 16 mais 3, 19. Coloco na linha inferior. Repito o procedimento com 19. 19 vezes 2 dá 38, menos 1 dá... Chegando nessa etapa, nós determinamos os coeficientes do polinômio, que é o quociente dessa divisão. Nós temos, então, 5, 8 e 19. 19 é o termo em x0, x elevado a 0. O 8 é o coeficiente do termo em x elevado a 1. E 5 é o coeficiente do termo x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Então, o polinômio resultante dessa divisão é 5x ao quadrado mais 8x mais 19. E o resto, 37. Ok? O polinômio é constante. Era de se esperar que o polinômio fosse constante, já que, tendo em vista que o q de x é de grau 1. Então, no teorema, o dispositivo de Brio-Ruffini, nós vamos ter a divisão polinomial, onde o divisor é um polinômio do tipo x menos a. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa videoaula e o que eu indico? Refaçam os exercícios, refaçam os exemplos, estudem a teoria, revejam as videoaulas. Boa dedicação para vocês e bons estudos!